Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui com a gente para adorar ao nosso Deus. Nós do Ministério Sui Generis desejamos a você um feliz e abençoado ano novo. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Existe um verso que diz assim, Coríntios 13:13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Que esse ano seja cheio de fé, esperança e principalmente o amor. Que a nossa vida possa ser guiada por aquele que é o pastor dos pastores, que é aquele que vai te guiar no melhor caminho a seguir durante esse ano e todos os anos. Cante com a gente. Contigo eu ando em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Amém? Que bom sabermos que nós podemos continuar a jornada com Ele. Sabe, nós vivemos hoje uma situação muito delicada. Na verdade, o mundo sempre viveu uma situação delicada. Situações de crises, e falando em crises, hoje nós vivemos uma crise de saúde mundial que vem afetando a sociedade em todo geral. Existem crises emocional, existem crises existencial, crises no relacionamento, e sem não falar da crise econômica, né, que tem sido uma grande preocupação mundial. Mas existe uma outra crise que, não sei se ela é muito falada ou pouco falada, que porém é muito importante,
que é a crise da identidade. O que seria uma crise de identidade? Eu tive aqui o direito de ler aqui para você. A crise de identidade ocorre quando deixamos de nos identificar com um papel social que exercíamos até então. Ela também ocorre quando nos sentimos presos, limitados dentro de um papel social ou ainda por conta de um sofrimento causado ou afastamento de um propósito. Nós vimos que quando nos afastamos de um propósito, acabamos ocorrer uma crise de identidade. Deus tem um propósito conosco. Qual é esse propósito? O pecado criou em nós uma dificuldade de nos reconhecermos quem realmente nós somos. E Deus nos chama a termos um diálogo a respeito disso, para que possamos entender e reconhecer o propósito dele dentro do conceito de identidade de onde nós viemos. E o livro de Isaías vai nos trazer muita mensagem a respeito de como identificar essa crise e como resolver essa crise de identidade. Voltando no assunto, queremos também saber, para que isso ocorra, devemos antes nos render, porque somente nos rendermos, nós estaremos sabendo de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, para que isso aconteça, precisamos nos render. Cante conosco, eu me rendo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, com o coração humilde, pelo reconhecimento, estamos aqui na Sua presença, se rendendo aos Teus pés. Perdoa, Pai, os nossos pecados cometidos dia após dia. Ensina-nos a cada vez mais reconhecermos o nosso pecado, que muitas das vezes tem nos afastado da nossa identidade, ó Pai. Ajuda-nos a reconhecermos quem nós somos e resgatar a nossa identidade por meio do perdão dos pecados que o Senhor concede. Esteja conosco, abençoa a sua palavra. É o que te suplicamos, em teu nome nós oramos. Amém. Hoje eu irei contar o testemunho de uma jovem universitária e o seu grupo de amigos. Ela chama Aliona e ela frequenta a Universidade Adventista de Zayokivsky, na Rússia. E aí, um belo dia, eles estavam fazendo uma viagem com um grupo, que era um grupo musical. E durante essa viagem, a temperatura estava muito fria. E aí, durante a viagem, o ônibus quebrou o aquecedor do ônibus. E aí, o pessoal ficou muito desanimado, estava querendo voltar para a universidade, não queria continuar a viagem. E aí, eles lembraram assim, poxa, a gente não está tão longe da universidade, está 4 horas de viagem, então vamos ligar para o seu pai, Alione, vamos ligar para ele que ele possa vir consertar o ônibus para a gente. E aí eles ligaram, o pai concordou em ir lá consertar o ônibus, e aí ele falou assim, olha, fiquem num posto para que assim eu possa encontrar vocês e lá eu possa consertar o ônibus. E assim foi, eles ficaram num posto de gasolina, enquanto esperava que o pai chegasse e consertasse o ônibus. Ele chegou depois de 4 horas, e aí eles ainda tiveram que esperar mais 2 horas para que o pai consertasse o ônibus e assim eles pudessem seguir a viagem. E assim, durante essas horas que eles estavam esperando no posto, eles começaram a conversar com um dos funcionários do posto e eles viu que o rapaz era muito gentil, gostou muito, o funcionário do posto ofereceu chá para eles. E assim, depois que foi consertado o ônibus, eles seguiram a viagem. Depois de 1 hora que eles já tinham prosseguido a viagem, a Alione pensou, poxa, eu podia ter entregado um pendrive do grande conflito para aquele moço. Eu tinha que ter entregado. Não, a gente precisa voltar. Eu preciso entregar o pendrive para esse homem. E ela naquela angústia, porque ela queria entregar. Só que aí os outros integrantes do grupo, falou assim, poxa, nossa, a gente já esperou um monte lá, agora que nós já conseguimos prosseguir a viagem, a gente vai ter que voltar para poder entregar o pendrive. A gente devia ter entregado antes. Por que a gente vai entregar agora? Voltar lá só para entregar esse pendrive? E aí, uma das pessoas que estavam no grupo falou assim, não, peraí, eu esqueci o meu celular, a gente vai ter que voltar. E aí eles voltaram, e aí eles entregaram o pendrive para o moço, que é o funcionário do posto, e eles prosseguiram a viagem felizes por ter conseguido testemunhar e deixar uma mensagem para aquele rapaz. E as ofertas que nós estaremos entregando nesse trimestre vai estar ajudando a Universidade Adventista de Zayokivsky e para que lá possa construir mais prédios e que o campo da universidade tenha um prédio apenas um campo do ensino médio, tenha um campo só deles, porque atualmente eles têm as aulas nas salas da universidade e eles não têm um prédio próprio para o ensino médio. Então, que possamos ser liberais e possamos estar contribuindo para que a mensagem possa ser mais, o evangelho seja propagado para todas as pessoas. Amém.
esperei. Tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Oh,
Bom, então quero dar continuidade à nossa programação. Quero saudar a todos em nome de Sui Generis e que a gente possa estar compartilhando agora com a nossa lição, né? Vamos dar continuidade. Nesse ano que se inicia, a gente vai estar falando agora sobre Isaías, o livro de Isaías, e todos os ensinamentos que tem dentro desse livro, desse profeta, que é considerado um dos principais do Antigo Testamento, né? Primeiramente, Isaías, ele fala um pouco sobre quem que era Isaías. Isaías, ele era uma pessoa, no início do capítulo 1 do livro de Isaías, fala um pouco sobre os objetivos, a introdução mesmo de que o livro de Isaías viria a trazer, mas não fala sobre quem que era Isaías, a vida pessoal dele, como que ele chegou a ser um profeta. Então, fazendo uma pesquisa rápida na internet, Isaías, ele foi uma pessoa que ele não era uma pessoa que era irrelevante na sociedade da tribo de Judá, e muito pelo contrário, ele era filho de Amós. Amós não era o Amós profeta que a gente vê na Bíblia, né? Mas era uma pessoa muito relevante no sacerdócio do reino de Judá. Então ele tinha certa influência na política daquela região na época, e contato com muita cultura, sabia escrever muito bem, sabia ler muito bem, e o ministério dele ele começa em Isaías 6, quando ele tem uma visão, que ele tem uma visão de anjos e tem a visão de Deus. Deus é rodeado de anjos e ele, naquela visão, ele aflito, ele se vê indigno de estar diante da presença de Deus, e ele fala: eu não quero estar diante, eu não mereço estar diante da tua presença, porque os meus lábios são impuros, e eu ando com pessoas que têm os lábios impuros também. Então veio um anjo na presença dele com uma brasa, tocou no lábio dele, purificou o lábio dele e falou: você está perdoado dos seus pecados. E aí Deus faz o chamado: a quem enviarei? E prontamente Isaías se colocou à disposição de Deus. E assim começou a trajetória de Isaías como profeta. O livro de Isaías ele está inserido dentro do contexto do reino de Israel, num cenário totalmente deturpado. O reino de Israel, antigamente, na época de Isaías, ele estava perdido. Assim como fala na primeira lição, ele tinha perdido toda a identidade que que Deus tinha proposto diante da aliança que eles tinham firmado, né? Então, no primeiro capítulo fala sobre as diversas atrocidades que aconteciam dentro do reino de Israel. Eu vou até ler aqui uma parte do primeiro capítulo. O versículo 4 fala: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. E mais adiante Isaías chega a comparar o povo de Israel com Sodoma e Gomorra, né? E dentre uma das coisas mais importantes que eu vi, dos primeiros pontos importantes que eu vi aqui no primeiro capítulo, que eu queria trazer aqui para a discussão, era que os israelitas daquela época, eles ainda faziam parte, eles ainda davam continuidade aos rituais no santuário. Só que era de uma forma muito mecânica, era de uma forma de que eles chegavam, cumpriam o ritual, e quando eles saíam para fora do templo, eles faziam todas aquelas coisas que vem falando no primeiro capítulo.
Aí eu queria saber eu queria saber de todo mundo aqui a opinião, porque a gente vê que ficou claro aqui no primeiro capítulo que Deus ele não quer uma coisa simplesmente mecânica, ele não quer uma coisa que seja exatamente técnica. Mas em comparação a isso, a gente vê também que naquele caso de Caim e Abel, né? No caso, foi meio que uma inversão do que estava acontecendo em Israel. Caim, ele tinha o coração para dar para Deus, mas ele não tinha o que Deus tinha falado para ele fazer exatamente. Ele não tinha o ritual exato do que ele deveria fazer. Deus queria uma oferta de vida, e ele deu frutos, ele deu vegetais. Então eu queria saber de vocês, será que Deus se importa com o ritual em si ou com o coração que a gente coloca no que a gente oferece para Deus? Parece, Paulinho, pelo menos eu percebo ao longo de muitos anos de história bíblica, que os rituais que foram estabelecidos não foram, talvez, os métodos que Deus mais apreciava para ensinar o seu povo. Mas era necessário. Era necessário que o povo aprendesse de alguma forma, que o povo se colocasse de maneira, mesmo que às vezes não muito espontânea, mas de maneira organizada, a se prostrar diante de Deus. E isso aconteceu, talvez bem, durante algumas gerações. Mas os rituais, eles sempre têm esse problema, eles tendem a se perder. Os rituais eram um meio de se chegar à adoração mais próxima, ao contato mais real com Deus, naquela época. Só que passou-se um tempo, os rituais passaram a ser o fim em si próprio. E é o que às vezes acontece conosco hoje. A gente tenta colocar coisas, procedimentos, rituais, maneiras organizadas de agir, de pensar, para se chegar a Deus. E quando a gente para de perceber o que a gente está fazendo, a gente está fazendo um fim em si mesmo, no ritualismo, na repetição, nas vãs orações, nas vãs repetições. E isso foi o que aconteceu na época, é o que acontece conosco hoje. E talvez é nesse ponto que a gente começa a não saber quem nós somos. Daí começam as crises. É engraçado que começa assim, né? Deus usa o céu e a terra, a sua criação, como testemunho. E fala, meus filhos, eu os criei, eu cuidei deles e eles se rebelaram contra mim. Mas como pode uma nação, que é a nação escolhida de Deus, que está no ritual certinho, ser um povo revoltoso, ser um povo que tem revolta? Eu vejo o seguinte, nós seres humanos, nós somos ótimos atores. Ótimos atores. Nós conseguimos esconder o amor, nós conseguimos esconder o ódio, nós conseguimos esconder a mágoa, a gente interpreta muito bem. Mas a gente se esquece, e a nação na época se esqueceu também, porque faziam todo o ritual perfeitamente, tudo bonitinho como Deus havia ordenado, mas eles esqueceram que aquele que sonda os corações conhecia a intenção de cada coração. De cada coração. Eu posso enganar você, Laís, eu posso enganar você, Flávia, posso enganar você, Leonel, Gabi, posso enganar, mas a Deus a gente não engana. E Deus não quer fingimento, Ele quer que a gente tire as nossas máscaras, Ele quer que a gente faça uma adoração sincera e verdadeira. Porque uma vez, lá na época de Saul, Deus falou, sacrifício não me importa. Porque o que importa é a obediência, não adianta você ir lá matar o cordeirinho, se sacrificar, mas o seu coração está imundo. E em seguida você ir lá e cometer os mesmos pecados que você sabe que comete. Porque Deus sabe de tudo, Ele sabe todas as coisas. Bom, a lição desse trimestre, né, está trazendo um assunto muito interessante, vem falando, né, aqui sobre, como já colocado, crise de identidade. Eu acredito que o autor, ele conseguiu, de uma maneira bem profunda, né, chamar a atenção
de todos os leitores, né, da lição desse trimestre, porque é um assunto que não tem como a gente deixar passar, né? Essa crise de identidade, não só nos dias de hoje, mas desde na época de Caim, Abel, ali você já percebe, né, uma crise de identidade ali, logo no início da criação. Então, uma parte bem interessante aqui na parte de sábado, né, na introdução, vem dizendo assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Então, voltando a bater na mesma tecla, né? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, né? Nós temos que estudar, né, as leituras, as escrituras, as profecias, para nós realmente não perdermos a nossa identidade, para nós realmente, que a nossa identidade, né, seja mesmo a identidade de Cristo. Em Deuteronômio 27, até o capítulo 30, tinha uma série de discursos de Moisés a respeito do povo de Israel, de como que se daria essa aliança entre Deus e Israel. E, de certa forma, isso foi criando uma identidade entre Deus e o povo. Eu estava conversando com alguém há uns tempos atrás sobre o porquê que a gente se relaciona com as pessoas. Sobre qual que é o motivo que leva a gente a criar laços com as pessoas e gerar sentimentos de confiança e de afeto e tudo. E a gente chegou numa conclusão de que isso é meramente uma coisa que a gente se identifica com uma pessoa, a gente gera por exemplo, a liga que tem aqui no nosso grupo, no Sui Generis, além da amizade que a gente tem, além do carinho que a gente tem um com o outro, é uma coisa que a gente tem em comum, que é gostar de música. A gente quer louvar a Deus, e isso cria a nossa identidade. Esse desejo de estar indo nas igrejas, de estar fazendo as transmissões, de estar louvando a Deus, é o que dá essa característica para a gente. Agora, imagina se a gente vai numa igreja tal, aqui de Juiz de Fora ou de outra cidade, e a gente vai lá e faz um louvor e todo mundo gosta, e alguém, né, fica com isso na cabeça. E daqui a um tempo a gente passe a desviar o nosso foco. A gente comece a cantar música secular, ou a gente faça parte de um teatro secular, alguma coisa assim desse tipo. Quando essa pessoa vê a gente de novo, a gente vai ter perdido esse senso de identidade, a gente vai ter perdido essa nossa característica. E isso era isso que foi o que aconteceu em Israel. Israel era o povo escolhido, ele não idolatrava, ele não tinha... ele cuidava dos órfãos, cuidava das viúvas, e quando menos se percebe, essa identidade é perdida. Como se a gente tivesse feito uma viagem muito longa e depois, como se Deus tivesse feito uma viagem muito longa e depois ele fosse lá olhar aquela situação e visse, espera aí, é esse aqui que é o povo de Israel que cuidava dos órfãos, cuidava das viúvas, que não deixava os pobres mendigar, e ele decide que ele que deveria mandar um profeta para ele poder abrir os olhos daquele povo sobre os pecados que eles estavam fazendo. E aí, no capítulo 1, até o versículo 17, vem falando sobre todas as coisas ruins, e no versículo 18, vem uma mensagem de esperança, né? Que fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Então, o questionamento que eu queria E o trazer... interessante você falar isso sobre que Deus dá uma esperança, né? O povo não está totalmente perdido, né? Porque, como você falou, o povo um dia foi um povo escravo, foi um povo oprimido. Exato. E Deus queria que eles fossem um povo diferente, à luz daquela época, né? E eles se tornaram opressores. Se tornaram um povo que justamente fazia aquilo que Deus libertou eles. Entendeu? Aí eu pergunto assim, qual é a identidade? Porque a gente está falando aqui da identidade, né? Qual que é a identidade de Deus? Porque se a gente tem que ter uma identidade motivada por Deus, parecida com a dele, nós temos que conhecer a identidade do nosso Deus. O nosso Deus é amor, porque quando você ama, quando eu amo a Flavinha. Se eu amo a Flavinha, eu não vou magoar a Flavinha. Eu não vou dizer para ela palavras que eu sei que vai trazer tristeza para ela. E quando ela tiver com dificuldade, eu vou ser um auxílio para ela. Porque uma vez um pastor disse que nós não fomos criados para nós mesmos. Eu fui criado para você, eu fui criada para você, fui criada para você e para você. Porque eu fui criada para trazer a salvação para você. E a minha identidade tem que ser a identidade de Deus. Porque Deus mesmo, ele abominando o que o povo de Israel fazia, ele falava. Porque, olha, repara, Deus sempre é Deus que está buscando o povo. O povo está em rebeldia e às vezes nem percebendo que está em rebeldia. Porque muitas vezes a gente não percebe. A gente faz as coisas achando que o certo, que o errado é certo, muitas vezes. E Deus fala, vocês não estão certos. E Deus vai lá, ele é o pastor que vai lá e fala, não é por aí que você anda. Não é por aí que você vai. Mas para a gente ter a nossa identidade com a de Deus, nós precisamos de conhecer a identidade dele. E como a gente conhece a identidade dele? Comunhão, leitura, oração e amor ao próximo, ajudar. Deus sempre te dá a oportunidade, ele sempre me dá uma oportunidade de mostrar o caráter dele para uma outra pessoa. Às vezes você sorrir para alguém na fila de um banco, já é uma forma de você mostrar Deus para outra pessoa. Então que a gente possa, primeiro, antes de tentar refazer a nossa identidade, entender qual é a identidade de Deus. E um ponto bem interessante é porque, mesmo quando nós nos distanciamos dessa identidade, né, que nós temos que viver, mesmo nós vivendo uma vida miserável, né, Deus ele não desiste de nós. E isso traz um conforto, né, e esse texto que o autor colocou como o verso principal da lição, né, diz assim, vinde, pois, arrazoemo-nos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o casmim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusastes a oferta e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então o texto é bem claro, né? É muito evidente que Deus ele mostra quais que seriam as consequências do povo de Israel se eles continuassem fazendo o que eles estavam fazendo, né? E não só isso, Deus não mandou Isaías simplesmente para ir lá informar o apocalipse do povo de Israel, não. O intuito principal pelo menos desse primeiro capítulo foi que Israel tinha uma chance. Se eles se arrependessem, se eles fossem a Deus, se eles entregassem o coração a Deus de forma pura, de forma integral, tinha jeito de voltar atrás e de obter a redenção, né? O objetivo principal, principalmente do livro inteiro de Isaías, não era só trazer essa mensagem de esperança de que existia um perdão para o povo de Israel naquela época, né? A gente vê que o livro de Isaías ele é muito citado no Novo Testamento. No Novo Testamento, o livro de Isaías ele é citado tanto nos Evangelhos quanto em Atos, em Hebreus, ele é citado como sendo o cumprimento daquela promessa que Isaías tinha trazido, que é a mensagem principal de que existiria um Redentor, de que viria alguém para tirar, que depois que o povo de Israel passou por esse
por essa situação e vê a morte de Isaías, ele foi cativo pela Babilônia, e que viria um Redentor não só para aquela época, para eles naquela hora, mas para toda a humanidade no geral. Então, a mensagem principal desse estudo foi essa, e os próximos capítulos vão ir tratando agora sobre os outros assuntos mais importantes do livro de Israel. Um ponto interessante, né, que a lição também tocou, ela veio falando essa comparação que Isaías faz também, né, vem até na pergunta 3, dizendo por que o profeta usou as imagens de Sodoma e Gomorra. Então, fazendo até uma comparação com os dias atuais que a gente está vivendo, praticamente tudo que acontecia em Sodoma e Gomorra está acontecendo hoje. E não tem como a gente esconder isso, né? Está bem invisível para todo mundo. Então é uma situação bem delicada, né? E a nossa identidade, se ela não for de Cristo, nós vamos nos perder, porque não tem esperança, não existe, né, uma coisa melhor do que realmente estarmos vivendo essa identidade, né, de Cristo, e que esse seja o desejo do nosso coração, realmente estar vivendo o que esse Deus tem deixado para nós, que é através da lição da Bíblia, e realmente que a nossa identidade ela possa ser somente uma, de realmente estar servindo a Cristo. Então, gente, obrigada, foi muito bom o estudo, e a gente aprendeu bastante, e principalmente o que a gente aprendeu, dificuldades, problemas, e dificuldades de personalidade nós vamos ter, mas a gente não deve desanimar, porque nós temos um Deus que sempre está disposto a ir lá e te puxar de onde você estiver. Então, não desanime. Vamos cantar essa música para que você não desanime, que se você se apegue sempre em Cristo, porque dificuldades, nada pode te afastar dele, porque Ele quer você lá no céu, juntinho dele, e todos nós iremos. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força que, em sua excelência e seguridade, aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada dele.
maior que eu, vida desmedida, ilimitada deu. Meu Senhor não dava pra alguém prever. O inocente morre pro culpado ter vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior favor. Amém. E agora nós nos despedimos com você com a oração da nossa querida Gabi. Que vocês fiquem com Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, graças nós te damos por mais um aprendizado que nós tivemos aqui. Graças nós te damos por aprender que identidade é um conjunto de características que nos distingue, mas em Ti nós temos uma única identidade, ó Deus. Que o Senhor restaure em cada um de nós o desejo de buscar aprimorar essa identidade e vivê-la, viver todas essas características que fazem parte do Teu ensino, do Teu amor, todos os dias da nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, nos guie, nos ilumine e abençoe cada um que está assistindo da sua casa nesse momento, que possa se sentir tocado também a mudar, assim como nós nos sentimos, ó Deus. Esteja conosco, com nossos familiares e abençoe cada lar. São essas bênçãos que te rogamos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.